Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando vides o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e que havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. O padre está falando com o microfone, não é para poder sair realmente som agora para vocês, mas é porque estão gravando a celebração, a homilia da missa aqui, né? Para depois, se você quiser ouvir um outro momento, quiser levar para casa, então também tem essa possibilidade, tá bom? Então não estranhe, o padre não está ficando doido não, tá? Pelo menos por enquanto não. Pelo menos por enquanto não. Iniciamos então ontem o retiro com a celebração da Santa Missa, passamos ao encontro junto do Senhor e hoje a liturgia segue e nos perguntando, nos mostrando Jesus como sinal de vida nova. E olha que bonito, na primeira leitura nós vemos a igreja já vivendo a experiência do ressuscitado, né? Porque Pedro, e aí quando estavam no cenáculo e eles recebem o Espírito Santo, e Jesus aparece no meio deles e sopra sobre eles o Espírito Santo, melhor, quando estavam escondidos, né, por meio dos discípulos, logo depois da morte de Jesus, ressurreição, estavam escondidos por meio dos discípulos com as portas fechadas, de repente Jesus se coloca no meio deles e diz: a paz esteja convosco. E essa presença de Jesus, o qual também ele sopra sobre eles o Espírito, faz com que eles sejam renovados na fé, e aí criam forças para não mais se esconderem, mas ir ao encontro de todo o povo e anunciar com toda a voz e com toda a vida a presença de Jesus. E quanto mais eles anunciavam a palavra, mais rezavam, mais experimentavam o Senhor, mais realizações o Espírito Santo podia fazer por meio deles. E o exemplo muito bonito hoje é Pedro. Olha as curas que Pedro realiza hoje, inclusive a ressurreição de uma menina. Cura Enéas e ressuscita Tabita. Aquele que se deixa conduzir pela palavra e conduzir pelo Espírito, tem intimidade com Deus, é capaz de curar e devolver a vida. É isso que o Senhor está dizendo para nós. E por isso, olha a importância de nos aproximarmos de Deus. A importância de nos aproximarmos do Senhor. E mais do que isso, tenha a coragem para enfrentar de cabeça erguida todos os problemas da vida. Independente de quais forem. Independente de quais situações forem. Porque se eles estavam com medo, Pedro, que havia negado Jesus pouco antes dele ir para a cruz,
Lembra? Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Pedro que tinha negado. Pedro devia estar borrando de medo. Desculpem a palavra. Imagina aquele monte de romano, um monte de espada e lança por aí, correndo atrás. Como ontem vimos Paulo, com os olhos vermelhos de sangue contra os judeus. Pedro devia estar daquele jeito. Querendo, cascar fora. Pensado algumas vezes, talvez, será onde investir minha vida? Será que eu não coloquei minha vida num barco furado? Ele que era pescador, né? Será que eu não coloquei minha vida num barco furado? Onde eu investi minha vida? Onde eu coloquei o projeto da minha vida? Deixei minha família, deixei de ser pescador, porque ele disse que eu ia ser pescador de homem, e agora nem peixe tenho, nem homem tenho. Estamos aqui escondidos, porque tudo aquilo que ele tinha anunciado ficou na cruz. Pedro podia ter, talvez tenha passado essa tentação ainda no coração de Pedro, a gente não sabe. E por isso que os discípulos estavam escondidos. Mas a graça do encontro com o ressuscitado, com o Senhor da vida, com aquele que não ficou na cruz e não ficou na morte, deu essa força para seguir adiante e agora seguir como um grande anunciador e se tornar o primeiro Papa da nossa igreja. A pedra firme onde foi construída a igreja. E hoje o Evangelho, Jesus foi duro. Jesus foi revelando, olha, a vida que vale a pena é a vida vivida no Espírito, porque a carne vai passar, a carne não vale de nada. Jesus foi muito claro, o que vale é a vida no Espírito. É vida no Espírito, porque é a vida no Espírito que nos possibilita encontrar Jesus e encontrar o Pai. Porque é por meio do Espírito que o Filho, que Deus nos coloca em sintonia, né, com Ele mesmo, com o Pai, por meio de Jesus. É o Espírito que proporciona tudo isso. E aí muitos se incomodaram. Mas viver assim é muito difícil. Viver assim, não sei se a gente vai conseguir. Viver assim, eu não sei se eu vou dar conta. Olha, Jesus, quer, não quer, tá aí. Vou oferecer. Em outras palavras, ele fez assim. Eu estou lhe fazendo uma proposta, não estou te obrigando a viver nada. Mas essa proposta é de salvação, é de alegria, é de felicidade. Se você não quiser, sinta-se livre para não seguir essa proposta. E aí muitos deixaram e outros continuaram. E aí Jesus drasticamente, na mesma hora, olha para os discípulos e diz assim, vocês também querem ir embora junto com eles? E aí Pedro toma a frente e diz, a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e reconhecemos firmemente que és o Senhor. E essa é a rocha firme, o qual foi construída a igreja. Não é a figura de Pedro em si, Pedro carne e osso, mas é essa certeza de Jesus como enviado de Deus, que é a rocha firme. Essa certeza que Pedro dá diante de todo o povo, que Jesus é o Filho unigênito do Pai, e reconhece que é a grande rocha firme da igreja. Porque em cima dessa verdade não existe nada e nem ninguém. Acima dessa verdade não existe outra vida. É acima dessa verdade que encontramos vida plena. É em cima dessa verdade que nós encontramos sentido. É em cima dessa verdade que encontramos força. É em cima dessa verdade que nós encontramos verdadeiramente o que significa viver. Não é assim que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós cremos firmemente que Tu és o Senhor, nosso Deus. E aí eu fui essa noite, desde ontem, eu não partilhei ontem com vocês porque estavam muito cansadinhas. E aí, cansadinhos e cansadinhas. Também justo, né? O dia foi bem agradável, o dia foi exigente, foi dia de viagem, foi dia de visita a Santa Paulina e de estar aqui em Betânia. Mas ficou muito, eu ficava pensando assim, meu Deus, para falar de vida plena, onde que eu posso buscar? E aí
eu olhando para dentro de casa, lembrava da minha nona. Lembrava da minha nona. Não sei se eu já contei para vocês, mas a minha nona, ela completou agora em fevereiro 90 anos. 90 anos, nona Ágata. Mãe da minha mãe. Ela completou 90 anos. E outro dia eu sentei lá com ela, antes disso, né, ela perguntou se podia celebrar, celebrei, fui lá, celebrei no dia para ela, nós fizemos o aniversário dela, mas mais íntimo entre família, né? E um dia eu sentei lá, ela ficava toda faceira, toda orgulhosa também, mas não por causa do padre. Porque ela dizia assim, sentava assim, olha, ela dizia assim, eu já tenho 90 anos. Olha, e eu estou toda lúcida, eu lembro de tudo quando era criança, eu lembro como faz as coisas, eu lembro tudo mais. E ela ia falando, né? Falando disso tudo, e eu olhava para ela e disse, realmente, 90 anos, e ela está lá firme, forte. Ela mora no centro da cidade da Grande Botuverá, que tem 4.000 habitantes, da onde eu venho. Ela tem 2 tios padres, melhor, 2 irmãos um irmão e um cunhado, que ficaram padres. Eu tenho 2 por parte, eu sou o quinto da família, né? Tenho 2 padres parte de mãe, tenho 2 padres parte de pai. Botuverá tem 4.000 habitantes, mas eu sou o 22º padre ordenado lá. O padre. A italianada lá reza. Quando eu digo que a Terra é Santa, o povo, é verdade. Isso, tem também, tem. Aí, tem bastante seminarista também. Mas boa parte são padres. Então eu tenho 2 partes de mãe e 2 partes de pai. Tios avós. E da minha família mesmo, porque era o padre Cosmo Maestre, Adilson Colombi, pai da minha mãe, e padre Pedro Paloschi e Dário Paloschi por parte de pai. E eu sou Costa, né? Então da família ainda não tinha nenhum, então apareceu um agora. Mas ela falava e ela partilhava comigo da alegria dela, de poder relembrar as coisas, estar bem, estar forte. Eu olhava para ela e disse assim, meu Deus do céu, como essa mulher lutou. Como essa mulher lutou. Quando eu tinha, começou assim, ela tinha, ela teve 8 filhos e 3 abortos. Ela passou por 3 abortos espontâneos. Duas das filhas dela, uma estava na cadeira de rodas, as duas estavam na cadeira de rodas, uma por uma doença chamada distrofia muscular, que quando chegou pelos 10, 11 anos, ela começou, o que é a distrofia muscular? Ela vai tornando os membros flácidos e os ossos cada vez mais finos, pequenos, frágeis. E ela perde todos os movimentos, nem da cabeça ela conseguia jogar para um lado e para o outro. Tinha que chegar, ela dizia, eu quero virar para lá. Então você tinha que vir e virar e ajudá-la a fazer aquilo. Gostava muito inteligente, gostava muito de ler. A minha outra tia, ela nasceu, se eu não me engano, foi paralisia infantil. Mas ela fala 3 palavrinhas, mama, bobo, que ela como boa italiana, ela chama mamãe, né, mama, e bobo, porque toda boa italiana gosta de brigar também, né, xingar. Mas que eu lembro, e ela consegue rir, mas ela entende tudo aquilo que você... Eram 2 palavrinhas, né? A terceira não lembro qual que é. Mas ela entende, você pode falar, chega perto dela, falar em português ou falar em italiano, ela entende tudo. Ela entende tudo. Só não fala, e ela grita, né? Ela tem uma voz muito forte, ela tem 53 anos hoje, se olhar para ela, você não dá 23. De tão vivaz, assim, né? E... A minha tia, quem tem a doença chamada distrofia muscular, a perspectiva de vida de uma pessoa dessa é no máximo 23, 24 anos. E a minha tia chegou a 42 anos. 42, 43 anos, se eu não me engano. Porque diz os médicos que ela foi muito bem cuidada pela minha avó. Pela minha avó e pela minha família, né? Não por luxo, essas coisas, porque nunca teve. Botuverá, imagina, é uma cidade muito simples, mas por causa da cultura que ajudou e o jeito como ela cuidava, né? O jeito como ela cuidava. E eu olhava para minha avó
teve todas essas lutas, e se não bastasse, quando eu nasci, quando eu tinha 1 aninho, o meu avô, esposo dela, meu nono, que trabalhava também na prefeitura, era motorista da ambulância da prefeitura em Botuverá, ele sofreu um câncer no estômago e veio a falecer, quando eu tinha 1 aninho. Isso significa 30 e poucos anos atrás. 33 para ser preciso, estou com 34, eu tinha 1 aninho, tá bom, eu contei. Aí meu avô veio a falecer. Ela continuou, antes disso, ela passou uma situação muito difícil. Ela teve tuberculose. E um dos filhos, desses 8 filhos dela, ela teve, pouquinho antes de ter tuberculose, ela teve o filho e ela teve tuberculose e foi para Florianópolis ser internada. Ficou 1 ano internada. 1 ano internada sem ver a família. E sem saber como é que estava o filho. E sem saber que o filho tinha morrido. Ficou 1 ano lá, sem saber que o filho tinha morrido. Porque o filho não sobreviveu. O filho não sobreviveu. E aí, quando ela voltou, continuou a caminhada dela, continuou vivendo, continuou fazendo, e vivendo, e nunca encontrou uma outra pessoa, né, porque ela dizia que ela tinha que cuidar, a missão dela era cuidar das 2 meninas, e cuidar das filhas, então, sempre foi ela que cuidou, fez tudo, sem ver a minha avó, se ela tinha, quem olha para ela quando ela tinha 50 anos, 60 anos, e olhar para ela hoje, não vai mudar muita coisa. Ela envelheceu muito até essa idade. Na aparência, assim, nos seus 50, 60, seus 60 anos. Mas de lá para cá, ela se manteve muito. Parece praticamente a mesma pessoa. Rainha dos idosos algumas vezes. E fala com orgulho. Está lá as fotos dela, com as faixas e tudo mais. E tudo olhando, né? E por que eu falo que ela para mim é um exemplo de vida plena? Porque eu sempre entrei dentro de casa, lá na casa da minha avó, e gostava de ir lá, porque eu nunca encontrava ela triste em algum canto. Nunca encontrei ela. Nunca. Sempre alegre, sempre feliz, sempre vivaz. Lá em casa, outro dia eu fui para visitar ela também, cheguei lá e disse, cadê a nona? Porque a casa toda escancarada, aberta, a minha tia na cama, e a casa toda escancarada, aberta, e a minha nona sumiu, né? Vai fazer o quê? A minha tia que cuida dela, olha, faz pouco tempo que a minha tia está cuidando dela. Depois, acho que quando ela teve 70 e poucos anos, que foi alguém para cuidar dela. Porque até então ela cuidava da minha tia sozinha, das minhas 2 tias sozinha. Há pouco tempo atrás, mesmo com 80 e poucos anos, se não tivesse ninguém para tirar a minha tia da cadeira de rodas e colocar na cama, ela tirava e colocava. Ela tirava ou colocava. Para não dizer que eu não encontrei uma vez ela triste, um dia eu estava passando por lá. Aquele dia, né, que eu cheguei e não tinha ninguém lá, aí ela estava vindo caminhando lá da frente da delegacia, da prefeitura, porque Botuverá é grande, né? Assim, tem a casa da minha avó, o mercadinho, a casa da minha avó, material de construção. Na frente é o colégio, do outro lado da rua. Aí você vai um pouquinho para lá, do lado do colégio é o posto de saúde, em frente já tem uma padaria, tem a delegacia, um hotelzinho, cemitério, as lojinhas e acabou. E a igreja ali em cima no morro, ali no canto. E aí, ela estava vindo lá da delegacia, estava vindo, bela e formosa, olhando para um lado, para o outro. Aí eu percebi aquele dia que ela não estava muito daquele jeito. Aí eu perguntei, sentei lá, ela entrou, sentou, não, onde é que a nona foi? Ah, não, eu fui até caminhando ali, ela gosta de ir todo dia quase no cemitério e voltar, porque ela rezar no túmulo do nono, né? Aí ela voltando, tal, ela sentou e disse, hoje eu não estou muito boa. Eu disse, o que aconteceu? E aí, como ela gosta muito de política, e era época de política, não sei o que aconteceu, ela discutiu com o vizinho. Aí o que aconteceu? Eu acho que ela andou batendo boca com o vizinho, e o vizinho não passava mais na calçada dela, atravessava a rua, passava do outro lado, e ela dizia assim, meu Deus do céu, para que uma coisa dessa? Por que eu fui falar aquilo? E não sei o que, fiquei meio chateado, porque agora não passa mais aqui na frente. O que é passar aqui na frente? Uma coisa é política, outra coisa é a nossa vida.
ela dizia. E falava desse jeito, né? E aí, mas é aquele negócio que parece criança, né? Briga hoje, mas amanhã já estão tudo junto. Então, você percebia que não era uma tristeza que tirava a vida dela, no sentido, fazia ela desanimar. Mas ela sentia porque ela estava de mal com alguém. Que a pessoa estava de mal com ela. E isso incomodava ela. Quando cheguei na festa dos 89 anos, ano passado, que eu celebrei, e mesmo nos 90, estava lá o vizinho na festa. Não demorou para fazer as pazes. Não demorou, estava lá. Estava lá na festa. E assim, ela muito, todo ano já faz, todo ano ela diz assim, não sei, talvez esse é o último ano, né? Eu quero ir para Aparecida, viu? Eu quero ir para Aparecida. Então eu quero, ela fala para mim, você que viaja de vez em quando vai lá para Lorena e para algum lugar, então você me fala, porque eu quero ir contigo. Aí nós vamos de carro, e de carro é melhor, né? Mais fácil. Ela fala para ele, depois você para lá, aí eu até pago a gasolina, ela falou, não tem problema. Ela falando para mim, eu até pago a gasolina, mas vamos para lá e depois você vamos visitar, tudo mais e tal. E aí disse, não tem problema, só marcar a data que a gente vai. Ela está falando isso pelo menos uns 8 anos já. Todo ano ela tem ido para Aparecida porque ela acha que vai ser o último. Mas eu disse assim, não vai passar do 100 e vai longe ainda. Mas chegou no começo do ano passado, ela celebrou esses 89 anos, chegou mais ou menos março, ela quebrou o fêmur. Tadinha. Quebrou o fêmur. Foi para a cirurgia. Pensem e pasmem. 3 meses ela estava andando. 89 anos. 89 anos. 3 meses estava andando. Aí vai para um lado, vai para o outro. Corre para um lado, corre para o outro, dentro de casa. Não para, né? Não para, uma italiana, imagina, italiana daquele jeito, não para, vai para um lado, vai para o outro. Se não bastasse, um dia à noite, ela acorda, meio espivetada daquele jeito, chega na cozinha, meio tonta, cai de novo. E agora não foi o fêmur, foi a bacia. Aquele ossinho do cóccix que não tem como botar nada, nem gesso, nem cirurgia, não dá para fazer nada. Só repouso. Essa italiana ralou. Complicou. Teve que ir para a cama. Isso mais ou menos foi setembro, agosto ou setembro do ano passado. A italiana teve que ir para a cama. E eu disse assim, falei para ela, nona, agora sim a nona vai ter que experimentar a paciência. Agora, que paciência, não sei o que e tal, mas ela ficava com muita dor. Mas você não via ela reclamar da dor. Ela só dizia, eu estou aqui, eu vou melhorar e tudo mais tal. E ficava falando, e quando eu cheguei lá, quando ia lá conversar com ela, dizia assim, vamos fazer a festa dos 90 anos, ela disse. Vamos fazer a festa dos 90 anos. Nós vamos fazer a festa dos 90 anos. E chegava lá, como você reza a missa? Ela tem 2 irmãos, 2 tios. Ela pediu para o sobrinho, para o neto. Você reza? Reza, não tem problema. Que dia você pode? Aniversário dela? Porque eu faço aniversário dia 5 de janeiro, ela dia 5 de fevereiro, minha mãe dia 5 de março. Tudo dia 5. Aí eu disse assim, eu não vou poder celebrar dia 5, porque dia 5 eu tinha compromisso com a comunidade. Eu tinha um retiro já marcado. Mas, dia 18, que é domingo, a festa da nona está marcada. Pode ser dia 18? Pode, não tem problema nenhum. Pergunta de que jeito que ela foi para a festa. Caminhando. Ela começou, ficou na cama, passou o tempo que ela teve que passar, ela se levantou, começou primeiro numa cadeira de rodas, e para um lado, para o outro, levado a dar banho, depois ela começou com um andador, até chegar e poder caminhar, e caminhar sem ajuda nenhuma. Nós estávamos lá celebrando os 90 anos da nona, e a nona caminhando, acolhendo, trazendo as pessoas perto, 90 anos. E a gente sabe como que é difícil os ossos se refazerem, a gente sabe como é difícil as terminações, a gente sabe como é difícil lidar porque exige um cuidado a mais. Aí eu olhava para ela, e quando eu repensava na vida plena, eu olhava para ela e dizia assim, ter uma vida plena
não significa ter uma vida perfeita. Mas saber por que se está vivendo. Não se deixar abater pelas adversidades da vida. A minha avó tinha tudo para ser uma mulher depressiva, tinha tudo para deixar tudo. A minha avó teve todos os motivos para abandonar tudo. Ela teve tuberculose, não viu o filho morrer, perdeu o esposo, ficou sozinha, cuidou de 2 filhas na cadeira de rodas. A gente reclama demais da vida. E você chega lá, você não vê ela reclamar da vida. Hoje ela não tem mais filtro, né? Não tem mais filtro. Outro dia, no aniversário de 90 anos, eu falei, meu primo, ele até arrumou uma gaúcha, ele namorada. E aí arrumou uma gaúcha. Aí ele estava com medo, né? Porque o meu primo estava falando com ela, disse assim, peraí, tu não estava namorando? Eu disse, tô. Só que ela não pôde vir hoje. Eu disse, não pôde vir hoje? Não, parece que ela ela é da região de Bento Gonçalves, e parece que ela é degustadora de vinhos e tem uma confeitaria, parece, bem naquela região. E ela disse assim, ele falou assim para mim depois, mas eu nunca ia trazer hoje para cá. Eu disse, por quê? Não, a última vez que eu levei a namorada e apresentei para a nona, ela disse assim, olhou para mim, me cumprimentou, olhou para ela, oi, tudo bem? Ah, muito bonita, mas não vai fazer com essa o que tu fez com a outra, né? Na cara dela, não vai fazer com essa o que tu fez com a outra, né? Tu me acaba e ainda fala isso na frente de vocês, aí acabou-se, né? Porque aí acabou-se. E aí o meu primo começamos a rir um pouco, mas olhava para ele e dizia assim, olha a vivacidade dessa mulher. Aí eu perguntava para ela onde é que ela encontrava forças. Onde é que ela encontrava forças? Ela assiste, se tiver 3 missas na TV, ela assiste 3 missas na TV. Ela chega para mim, eu rezo o terço todo dia, eu rezo todo dia por você. Ela diz para mim, benção, padre. Eu tenho que pedir benção para ela. Ela chega, benção, padre. Eu como neto dela. Toda vez. Chego lá, tá ligado ou na Canção Nova, ou na Rede Vida, ou agora no século XXI, porque ela é fã do cowboy, né? Do padre cowboy. Ela é minha tia, do padre cowboy. Ela gosta bastante daí o Alessandro. E aí ela tá lá na TV do cowboy. Daí ela tá sabendo falar de padre, ela sabe de todo mundo lá. Padre Fábio, Padre Alessandro, na TV Aparecida, dos Redentoristas, da Canção Nova, do Monsenhor Jonas, e assim acompanhando a gente. E aí eu olhava para ela e dizia assim, peraí, vida plena é isso. Temos dificuldades, mas nós não nos prendemos na dificuldade. Nós temos as nossas lutas, mas não ficarmos nas lutas. Não ficarmos nas intempéries da vida. Ter vida plena não é ficar resmungando da vida toda hora, entregar os pontos, achar que a gente não pode. É a gente fazer igual a água, ter uma pedra pelo caminho, dar a voltinha ao redor da água e segue embora o seu caminho. Dificuldades todos nós vamos ter, pessoas queridas todos nós vamos perder. Quem não perdeu pessoa querida ainda próximo, que não queria perder? Quando perdi meu pai, já partilhei com vocês, meu pai faleceu de câncer, eu não queria perder de jeito nenhum. Quem quer perder? Minha avó não queria perder meu avô de jeito nenhum. Quem quer perder? Mas não é o fim da vida. Por isso, essa certeza que hoje é anunciada no Evangelho e que Pedro traz para nós, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Eu tenho certeza que deu essa alegria para minha avó. Quando ela estava com tuberculose, ela disse que pediu muito para São Judas Tadeu. Tem uma imagem desse tamanho de São Judas Tadeu na sala dela. Que ela pagou uma promessa a São Judas. Porque sabe que um detalhe muito importante que eu esqueci dizer para vocês. Sabe que o médico disse para ela, quando ela estava internada com tuberculose? Que ela não ia passar dos 33 anos de vida. Esse ano comemoramos 90. Eu não esqueço, minha mãe, o dia que ela estava saindo de dentro de casa, eu pequenininho, que ela tinha completado 66 anos, minha mãe saiu chorando. Ela disse, o médico falou que ela não ia passar dos 33, e hoje ela está fazendo 66. Ela tem uma imagem de São Judas Tadeu desse tamanho, assim, ó, que ela mandou para a igreja,
porque ela tinha feito uma promessa que se ela ia comprar, ia mandar para a igreja. Aí, o que aconteceu? Fizeram uma reforma na igreja lá, tiraram a São Judas do lugar que ela tinha mandado colocar. Me devolve o meu São Judas, que não vai ficar escondido, não. Me devolve o meu São Judas. E tá lá, porque eu sei o que ele fez por mim. Aí ela falou, eu sei o que ele fez por mim. Eu sei o que ele fez por mim. Por isso, gente, vamos parar de reclamar. Vamos parar de olhar para as coisas ruins da vida. Vamos deixar esse Deus renovar a nossa vida e nos dar a vida plena. É possível. É possível. Se uma italiana de Botuverá, simples, que não tinha muita coisa, conseguiu e consegue viver isso, todos nós conseguimos. Se nós permitirmos que esse Deus renove a nossa vida. É esse mesmo Deus que, por intercessão de Pedro, curou Enéas, deu vida nova àquela menina, Tabita. É esse mesmo Senhor que continua a passar ao nosso meio e a realizar milagres no meio de nós. É esse mesmo Deus que vem ao nosso encontro e quer que você e eu sejamos felizes. É esse mesmo Deus que sabe que nós temos dificuldades e por isso nos toma pela mão e nos encaminha. É esse Deus que diz para você, gente, como canta tão bem Tiago Brado, e é uma das músicas temas desse retiro. Passado não volta. Futuro nós não temos, mas o hoje não acabou. Por isso, abra o coração e cada vez ame mais, fale mais, viva mais, abrace mais. E deixa esse Deus renovar a sua vida pelos laços de amor, de simplicidade. Deus não é complexo, Deus não é difícil, Deus é fácil de se encontrar, Deus é fácil de se envolver, Ele é fácil para renovar a nossa vida, se permitirmos. Lembra que eu falava ontem da condição? Mas é preciso tomar essa decisão. A nossa vida é passageira, gente. Se a gente for olhar o que são 10, 20 anos, o que são 90 anos diante da eternidade, costumo dizer isso e repetir isso cada vez mais, para nós perdermos tempo com as amarguras da vida, com as intempéries da vida, com os reveses da vida. É tempo de se levantar, é tempo de seguir, é tempo de deixar o amor de Deus curar as feridas que ficaram. É tempo, quebrou o fêmur? Paciência, vamos recuperar, mas vai voltar a andar. Ah, é porque eu nunca mais vou andar, porque agora eu não sou um desvalido, porque eu estou na cama, porque eu não valho mais nada. Deixa de bobagem. E você pode chegar hoje lá na casa da minha avó. A porta deve estar aberta, ela deve estar na cozinha fazendo a comida para minha tia, na cadeira de roda, porque ela não deixa minha outra tia cozinhar. Ela mesmo faz. O bolo do dia 5 de janeiro, dia 5 de fevereiro, eu passei lá. Era uma segunda-feira. Ela fez o bolo de aniversário dela. Ela fez o bolo de aniversário dela. Para oferecer para os mais próximos que tinham lá. Fui eu que fiz. Falava com orgulho, fui eu que fiz. Fez uma gelatina. E a minha tia só fez o café e fez foi na padaria comprar umas outras coisinhas que ela precisava. Por causa das visitas que vinham. Mas ela dizia, fui eu que fiz. Gente, não tem preço essa alegria de viver. Não tem preço esse jeito de viver. Não tem preço essa força de viver. Gente, e se a minha avó tem, todos nós temos dentro de nós. Precisamos só deixar isso vir à tona. Que o nosso Deus e o nosso Senhor nos conceda essa graça. Por isso, gente, a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Minha avó encontrou a rocha firme dela. Não foi no marido, não foi nas coisas, não foi no dinheiro, foi em Deus. O tercinho dela todo e cada dia, grudado em Nossa Senhora, São Judas Tadeu, missa diária. Não consegue comungar todos os dias, porque não consegue ir para a igreja todos os dias, mas assiste todos os dias, TV ligada, direto, nos canais católicos. Apareceu um padre falando que é missa, e ela está meio assim, porque
Eu vou ter um programa de TV agora na TV Evangelizar, então já fica o convite para vocês assistirem também, né? Eu vou ter um programa de TV chamado Deus no Comando, voltado também para o público jovem, na TV Evangelizar. Se não pegar na sua cidade lá, pega via internet. Deus no Comando vai ser o nome do programa. É a TV do Padre Reginaldo Manzotti. Essa TV, ali de Curitiba. Porque eu tenho uma certeza para mim. Precisamos ajudar os nossos jovens e as pessoas a colocarem Deus no comando da vida. Deus no comando. E ela está toda ansiosa para quando sair o tal do programa, porque ela quer ver. Claro que ela vai vir as avaliações dela depois, né? Oi? Pega na TV a cabo também. O número eu não lembro. O nome da TV é TV Evangelizar. Ele faz uma parte, ele tem uma parceria na Rede Vida, mas não é na Rede Vida, é um canal próprio. Mas vai pegar. Então se expandindo, vai pegar. E aí, então, ela está doidinha para esperando agora sair esse programa para saber também como é que isso vai desenvolver e para ver mais alguém agora lá anunciando e vendo a palavra. Gente, se minha avó, 3 de maio é a estreia. Se ela pode, todos nós podemos. Porque é o mesmo Espírito que a ilumina e que fortalece, é o mesmo Espírito que nos ilumina e nos fortalece. Onde nós estamos investindo as nossas forças? Onde nós estamos? De que forma estamos lutando? Para onde estamos lutando? Junto com as espécies do pão e do vinho, nesse altar, coloquemos esse nosso desejo de superação, esse nosso desejo de ir além, esse nosso desejo de manifestar ao Senhor coragem para não desistir e seguir adiante. E a certeza, junto com Pedro, Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavra, só Tu tens palavra, só Tu tens palavra, só Tu tens palavra, só Tu